Tudo bem, gente? Boa tarde, professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na sua casa. Lembrando que o objetivo desse projeto. Lembrando que o objetivo desse projeto é levar até você um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas de teatro aqui no município de Taboão da Serra. Ok? Vamos nessa! Aula número 11. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as máscaras. Máscaras, professor, o que isso tem a ver com teatro? Nós vamos descobrir. Nas nossas duas últimas aulas, o professor falou um pouquinho sobre pantomima, né? Pantomima, que vem de mimo, que vem de mímica. E falamos um pouquinho sobre as atelanas. Mas o que é isso? Professor, eu tô chegando agora, o que é essa coisa, mimo, atelana? Nós estávamos falando de história do teatro, nós fizemos uma introdução ao teatro egípcio, e adentramos ao teatro romano, ok? Nós estamos falando ainda de Roma num período pré-influência grega, tudo bem? Então, lembrando sempre que essas grandes civilizações, Egito, Grécia e Roma, e tantas outras civilizações, elas coexistiram, ou seja, vamos dizer assim, elas existiam de forma simultânea, cada uma no seu território, ou cada uma ali trocando mercadorias e etc. Tá bom? Eram cada uma fechada culturalmente, mas à medida que esses povos iam transitando entre uma comunidade e outra, levava-se um pouco da cultura de um ao território do outro, certo? Posteriormente, o Império Romano invadiu, né, o território grego, o território egito, e então Roma passou a ser uma salada mista cultural. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Então nós estamos falando ainda de Roma antes da influência da cultura grega. Maravilha? Então vamos lá. O professor falou na aula anterior então sobre as atelanas e sobre o mimo, né? Mimo do teatro de mímica. O teatro que usa como recurso o corpo, o teatro que quer dizer, né? Os mimos eram, na Roma antiga, a representação cênica de obras, mas que se usava o corpo, não se tinha fala. Era a representação cênica de personagens populares, eram espetáculos populares, que não se usava o corpo. Mas, professor, de onde surgiu a ideia de se fazer o mimo? Agora que nós vamos falar sobre as máscaras. É importante falar das máscaras. E é importante nós lembrarmos o seguinte. Lembra da nossa primeira aula? O professor falou lá na primeira aula sobre o Aristóteles. O Aristóteles foi um filósofo grego muito importante porque ele conseguiu codificar e organizar o conhecimento e ele teve uma expertise, vamos dizer assim, muito bacana, que foi a capacidade de observar o comportamento humano, de observar a sociedade grega e de observar como as civilizações, como que as comunidades, como a sociedade se organizava e o que seria ideal para uma sociedade equilibrada e bem politizada. Ok? Dentro desse processo do Aristóteles, nasceu a metafísica, porque ele percebeu que, a partir dos ritos, a partir das experimentações humanas, que desde os primórdios, lembra que eu falei para vocês? Nós, seres humanos, nós desenvolvemos ritos, nós desenvolvemos uma capacidade de homenagear, de festejar, certo? De fazer reverências a alguma coisa além. Alguma coisa além. Seria o Espírito? Seria Deus? Não sei. Não sei. Porque aí nós entraríamos na questão da crença. E não é esse o objetivo da sala, o objetivo da aula. Tudo bem? Mas observando o comportamento humano, desde os primórdios, nós temos como comportamento, nós temos como hábito reverenciar, homenagear, prestar reverências a elementos da natureza. Começou lá no panteísmo, né? Os índios faziam reverências ao deus sol, à deusa planta, ao deus mar, à deusa cachoeira, e por aí vai, tá certo? Não vou me alongar muito nisso para o vídeo não ficar muito grande e a gente não perder o foco. E as máscaras, professor? De onde surgiram as máscaras? As máscaras, elas vão nascer justamente nesse período, nesse processo ritualístico. Eu separei um texto aqui pequenininho, vou fazer uma leitura básica, tá? Vamos lá. A máscara
surge como objeto ritualístico, ainda na pré-história. Lembra que a pré-história é um período onde o homem não havia desenvolvido a escrita, certo? Vamos dizer assim, o homem já havia desenvolvido alguns utensílios artísticos. O arco e a flecha, né? Vasos, talheres, ok? Era tudo muito rudimentar, mas já havia ali uma estética. Mas a escrita, foi a escrita que deu a capacidade para o homem organizar isso através dos documentos, entre começo, meio e fim. E foi através da escrita também que o homem conseguiu passar esse conhecimento adiante, tá certo? Então, período pré-histórico, nós estamos falando do período em que o homem não havia desenvolvido ainda a parte escrita, tá certo? A linguagem escrita. E lembrando sempre que os nossos historiadores, cientistas e paleontólogos só conseguem datar a partir dos registros, tá certo? Professor, e se houvesse uma escrita de 500 mil anos atrás? Bom, ainda não foi encontrado, tá certo? Voltando para a leitura. A máscara surge como objetivo ritualístico, ainda na pré-história, representando, muitas vezes, figuras e mitos da natureza. Rituais e cerimônias religiosas utilizavam a máscara como objeto sagrado e de comunicação espiritual. Em um contexto ritual, a pintura facial pode também ser entendida como máscara ritual. Como assim, professor? A máscara não é só o adorno que você coloca no rosto, né, para ficar mascarado. O ato de pintar o rosto também é considerado o ato de mascarar-se. Vamos pensar assim: o palhaço, né? O clown. O palhaço, por exemplo, ele pode estar com todo gestual, ele pode inclusive estar com um figurino que representa o personagem, né? Que representa o personagem no qual ele quer encenar. Mas o que caracteriza realmente o palhaço? A maquiagem, o nariz, a pintura facial. Ou seja, o palhaço está usando uma máscara, ele se apropria de uma máscara para representar, para poder apresentar um personagem. Geralmente o clown ou palhaços, né, tem um nome de batismo. Quando você estuda um pouco do clown, você batiza o teu palhaço, ou seja, a partir do momento em que você está se maquiando, em que você está se mascarando, você deixa de ser você para ser o seu personagem. Maravilha? Vamos continuar aqui, ó. Os egípcios criavam máscaras funerárias, como a do faraó Tutankhamon, ó, datada do século XII a.C. Século XII a.C., aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, certo? Na África, máscaras eram utilizadas em rituais, danças e cerimônias e constituem, de modo geral, um laço entre o mundo humano e o mundo espiritual. Lembra da metafísica do Aristóteles? Então, essa aqui foi uma introdução à máscara. E por que você está falando de máscara, professor? Por que falar de máscara? Porque, primeiramente, o teatro vai nascer, né? A arte de representar vai nascer lá nos ritos, nos rituais que as civilizações faziam para poder festejar a mudança, a chegada de um novo ciclo. Primeiro ponto, né? Depois disso, o ser humano desenvolveu a necessidade de criar adornos, ou seja, não adianta só o reverenciar a determinada entidade, né? O determinado Deus. Eu preciso me produzir para ele. Depois dessa produção, eu preciso criar uma dança para esse Deus. Eu preciso agora criar um rito de ter sempre uma máscara ou sempre uma pintura facial para representar esse Deus. Essa pintura representa esse Deus. Ok, como que seria a coreografia desse Deus? E aí nós vamos construindo esse ponto de partida. Então, primeiro, existe a concepção de uma divindade. Depois eu preciso reproduzir essa divindade no meu corpo, através de uma maquiagem, através de uma máscara. Depois eu preciso dar corpo e forma para essa divindade, tá certo? Então, os mimos, a mímica nasce dessa particularidade, nasce dessa intenção cênica que partiu lá dos ritos e que depois se popularizou. Então, no primeiro momento, eu fazia uma máscara para caracterizar um deus ou uma divindade. Depois eu construo uma máscara que vai representar uma característica humana.
Tá certo? Eu faço uma máscara para representar a alegria, eu faço uma máscara para representar a tristeza, eu faço uma máscara para representar a farsa, a falsidade. Tá certo? Então, essa foi a nossa introdução ao teatro de máscara. Tudo bem? Foi só uma introdução. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos falar mais a respeito. Maravilha! Projeto, faça arte na sua casa nessa quarentena.